Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, vamos supor que a realidade existe. Eu acho que nós pegamos aqui um desvão que nos leva à situação de que não vai sair nada daqui, se continuarmos assim. Então, o que eu gostaria de pontuar é o seguinte: em primeiro lugar, essa discussão, ela não se inaugurou aqui hoje. Essas apresentações que foram feitas em relação aos sistemas eleitorais, todo mundo já ouviu, todo mundo já sabe, todo mundo até já se posicionou a respeito. A composição do atual parlamento não é radicalmente diferente da que era anteriormente, e, por outro lado, certas posições cristalizadas dentro da nossa chamada opinião pública e opinião publicada também não se alteraram. Então, o que eu vou expor aqui não é a minha posição pessoal, nem a posição do meu partido. A posição do meu partido é muito próxima daquilo que Caiado e Berzoini expuseram. Porém, eu acho que nós temos que considerar que a realidade existe, que já passamos por isso 2 ou 3 vezes, e que existe uma coisa chamada correlação de forças. Então, o que eu vou procurar fazer é apresentar um sistema eleitoral que possa, eventualmente, reunir um mínimo de consenso aqui entre nós, e depois, mais difícil ainda, junto com o Senado, e depois mais difícil ainda na opinião pública, para que talvez nós tenhamos uma pequena chance de aprovar a reforma política que esse país exige. Os meus pressupostos são semelhantes àqueles que aqui condenam a personalização da política brasileira. O alfa e ômega da política brasileira é a carreira individual do político brasileiro. E o sistema onde se vota na pessoa e não no partido, o atual sistema proporcional jabuticaba, que só existe no nosso país, ele levou a situações que vão se agravando a cada eleição, a ponto de eu poder dizer hoje claramente que o chamado voto de opinião está moribundo, faço parte de um grupo de dinossauros. Eu vejo isso desde que fui eleito pela primeira vez em 88, como vereador da cidade do Rio de Janeiro. A cada eleição que passa, o voto de opinião torna-se cada vez mais restrito e cada vez mais as pessoas são eleitas porque têm centro assistencial, porque compram voto ou porque têm uma notoriedade conferida por alguma circunstância não política, como ser um grande jogador de futebol, ter um programa de rádio de grande audiência ou ser pastor de uma determinada comunidade religiosa. Isso é a política brasileira. O voto em lista, certamente, como defendeu com muita pertinência o deputado Caiado, ele é um caminho de questionamento disso. Porém, penso que nós temos um grave problema em relação a essa modalidade de voto. É que, de fato, cristalizou-se um grau de rejeição considerável em função de argumentos que são, na minha opinião, incorretos, mas que colaram, e também do fato é que esses argumentos colaram basicamente porque existe uma tradição no nosso país de se votar em candidatos individuais. Nós temos no Brasil essa tradição de votar na pessoa. Por outro lado, apareceu com muita força, nesse último período, a proposta do Distritão. Eu acho que é um sistema que, por si só, isoladamente, ele acaba com a necessidade sequer da existência de partidos. Então, vamos abolir os partidos. Não servirão para nada. E ele exacerba a ideia de que política é uma carreira individual, que você se elege, então tudo é legítimo, então você tem que ter milhares de cargos de comissão, você tem que ter acesso a fatias do orçamento para poder montar o seu centro assistencial, para poder dar assistência àqueles 30 mil desvalidos, 20 mil desvalidos, que vão continuar votando em você, mesmo que você seja flagrado no Jornal Nacional no ato de pedofilia. Vão continuar votando, porque você é o provedor daquelas pessoas. Então, isso na política brasileira é mortal. Claro que seria ingenuidade da minha parte
pensar que somos capazes de mudar radicalmente um determinado sistema eleitoral na própria casa que foi gestada por ele. Então é evidente que nós temos que passar aqui por um processo de negociação política, em função das posições realmente existentes. Então, o que eu vejo com muito pragmatismo? Partidos majoritários, PT defende a lista, o outro partido majoritário, PMDB, defende o distritão. Então, vamos pensar num sistema misto. Grande parte do PMDB, levando em conta aqui o protesto do nobre colega, defende o distritão. Então, vamos lá. Eu defendo, por uma questão claramente de possibilidade, uma questão possibilista, pragmática, a ideia do voto distrital misto plurinominal. O que vem a ser isso? 50% eleito na lista, num sistema mais ou menos aquele que foi exposto pelo nobre deputado Ronaldo Caiado. E 50% eleito por um voto majoritário que pode ser, ou bem, podemos escolher, deixo isso em aberto, ou bem, o Estado todo como circunscrição eleitoral, ou bem, grandes distritos. O Estado dividido em 3 ou 4 grandes distritos com mais ou menos uma equivalência populacional em cada um deles. Esse sistema era utilizado na Itália numa era pré-Berlusconi. Então, qual é a vantagem dessa variável? Regionaliza um pouco mais a disputa. Por que chama plurinominal? Porque cada partido pode apresentar vários candidatos numa determinada região. Por que o distrital uninominal, na minha opinião, não é aplicável no Brasil? Embora eu goste muito desse sistema que existe na Alemanha. Porque nós teríamos que dividir o território nacional em 513 distritos de deputado federal, o que em si já é um grande desafio, porque não existe divisão neutra. Qualquer tipo de divisão sempre vai favorecer a A, B ou C. E, por outro lado, tem uma complicação suplementar, que é a seguinte: as nossas eleições nacionais coincide a eleição para deputado federal e deputado estadual. Então, numa mesma eleição, teríamos que ter, no caso do Rio de Janeiro, 46 distritos de deputado federal e 70 distritos de deputado estadual. E nos estados aí de vocês, algo correlato. O que cria distritos que coincidem no tempo, mas não no espaço. Então, isso somado à dificuldade de um corte, digamos assim, isento dessas circunscrições, de fato, compromete a viabilidade no Brasil de um sistema que é muito interessante, que realmente é muito democrático. Então, o que eu vejo da seguinte maneira: temos que também buscar a simplicidade. Não adianta inventar coisa que complica o eleitor na hora de votar. Eu sei que existem ideias de que a lista prefixada possa ser revista pelo eleitor e modificada, mas eu penso, na hora da máquina de votar, como é que funciona. O que eu estou propondo simplesmente acrescenta mais 2 operações à nossa votação no dia da eleição. Simplesmente, antes de se votar no nome do candidato a deputado federal e no nome do candidato a deputado estadual, se obrigatoriamente vota na legenda do partido, acabou. O resto prossegue exatamente igual ao que existe hoje e igual àquilo que o eleitor está acostumado. Porque eu acho que essa simplicidade, ela é muito importante. Então, vamos ver. O que restaria se definir em relação ao diabo não mora nos detalhes? Eu acho financiamento público. Eu acho que financiamento público ele tem que ser para os partidos. Não pode haver financiamento público no atual sistema, senão todo mundo ia querer ser candidato para pegar uma graninha do governo e ser. Então, ele tem que ser feito através dos partidos. Penso que, no caso do componente majoritário, deveria haver um número mais restrito de candidatos do que nós temos hoje. Até porque, na lógica desse sistema de votação, não comporta uma pulverização muito grande de candidatos
de cada partido, porque quanto mais candidato, menos voto numa eleição que é simplesmente majoritária, isso de fato interfere. Então, tendo menos candidato, é possível se criar mecanismos que o financiamento público feito pelos partidos possa carrear, como já existe hoje, para um número bem mais restrito de candidatos que nós temos hoje, também a possibilidade de se financiar os candidatos da componente majoritária desse voto que eu estou propondo. Uma outra possibilidade, que deixo em aberto, seria haver para essa componente do voto a possibilidade de continuar a haver um financiamento nos moldes que existe hoje, apenas fixando rigidamente um teto máximo. Então, cada candidato, no máximo, X mil reais. Certo? Então, o que eu vejo, qual é a vantagem desse sistema? Que, aparentemente, pai feio, mãe feia, filho bonito. É um paradoxo, mas eu acho que esse sistema, por um lado, ele vai reforçar os partidos políticos e a dimensão programática dentro da política brasileira. E aí, vou me deter um pouco nos argumentos contrários ao voto de lista. Pode haver controle de cacique eleitoral que vai vender o lugar na lista, ou botar o tio, a tia e o primo na lista? Pode. Mas o eleitor vai estar atento. É um voto diferente, é um voto no partido. Na hora de votar, ou a pessoa não vota, se recusa a fazer esse voto de legenda, ou então ela vai valorar de alguma forma o partido. E saiu no jornal que o partido XYZ está vendendo lugar na lista, ele vai ser desmoralizado e na próxima eleição ninguém mais vai votar nele. Além do que, eu acho que nós podemos estabelecer regras de transparência e democracia que a ordem de entrada na lista deve ser procedida numa convenção. Isso é a prova de sacanagem, por assim dizer? Claro que não. Não há sistema perfeito, mas eu acho que não é essa esbórnia de caciquismo que se procura apresentar. Penso que esse é um sistema eleitoral, senhor presidente, que não é antidemocrático. Vossa Excelência, no momento de empolgação, colocou. Não acho que a Espanha, Portugal, Suécia, esses países sejam menos democráticos do que o nosso. Certo. Então, por um lado, no componente proporcional, teremos o reforço dos partidos, dos programas, criando uma facilidade maior, inclusive, para a estabilidade dos governos. Porque uma coisa é você negociar bloco de sustentação de governo, tendo que negociar com partidos, outra coisa é individualmente com cada sumidade, com cada baronato individual do candidato que conseguiu se eleger e que acha que o partido não serviu para nada, só para lhe dar legenda. No caso do componente majoritário, qual é a vantagem sobre o sistema eleitoral atual? É bem verdade que ele não acaba com algumas das piores taras do nosso sistema. Dentro desse sistema vai continuar havendo centro assistencial, pode continuar havendo compra de voto, essa coisa toda. Mas, pelo menos, as pessoas que são eleitas são lideranças políticas representativas e com voto. São políticos com voto que vão ser consagrados. E quem vai ser prejudicado? Quem vai ser prejudicado, espero que não me ouçam aqui, mas é o chamado baixo clero. São os magrinhos, são as pessoas que estão, os penduricalhos da política. Gente com pouca representatividade, gente com pouco voto e que eleição atrás de eleição está aí por consequência da dinâmica do sistema eleitoral que nós temos. Então, isso é uma coisa revolucionária na vida política brasileira? Vai transformar da água para o vinho a vida política brasileira? Não vai, mas melhora a vida política brasileira na viabilidade, na proporção que nós podemos melhorar nesse momento histórico que nós estamos vivendo. É isso. Agradeço ao nobre deputado Alfredo Sirquis.